Eu sou Emanuel Araújo, diretor e curador do Museu Afro-Brasil. Vou fazer uma visita guiada para que vocês possam conhecer o Museu Afro-Brasil. Esse acervo são quase 5.000 obras, né? Entre pintura, escultura, objetos e fotografia, documentos. É um museu de história, de arte e de memória. Portanto, é um museu que vasculha essa história desde o navio negreiro até quem negro foi, quem negro é. A gente põe a África como um ponto de começo, né? Aquele navio negreiro que traz os africanos amarrados, acorrentados à sua própria sorte. Muitos deles sucumbiram no meio da travessia. Se calcula, mais de 10 milhões de africanos cruzaram, portanto, o Atlântico. E aqui se construiu possivelmente a sociedade mais mestiça do planeta, né? Nesse pedaço, a gente vai encontrar 2 egunguns. Por que esses egunguns? Porque os egunguns são os ancestrais. Vai encontrar também um templo de Xangô. A arte africana, ela não se manifesta do ponto de vista artístico. Não é o que se aprende no Ocidente, né? Você está construindo uma obra que é social, que ela é religiosa. As máscaras, os totens, os deuses africanos, né? Xangô, por exemplo, Iemanjá, Oxum, todos esses deuses, né? Que eram representados por grandes esculturas de madeira. Muitos artistas do barroco brasileiro foram negros, né? Os oradores, os entalhadores, grandes expressões como o mestre Valentim, como o Teófilo de Jesus da Bahia, que tem os grandes painéis dele, e tem Aleijadinho. Nós temos a pintura do teto da Igreja de Horta Cecília de São Francisco, de Ouro Preto, feita por Manuel da Costa Taide, cuja Nossa Senhora era a mulher dele que era negra. Nossa Senhora da Pociúncula, que está aqui reproduzida, era negra, portanto. Os anjos negros, mulatinhos, seus filhos. Aqui tem, portanto, os santos construídos pelos escravos do século XIX do Vale do Paraíba, e tem os ex-votos. E tem uma grande instalação de Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a Santa Negra do Brasil. Com o advento da transmigração da família real para o Brasil, né? Com a chegada da missão francesa, portanto, se estabeleceu a Academia Imperial de Belas Artes. O artista já não mais aprendia no canteiro de obras, aprendia, portanto, numa escola, numa academia. E foi fundada a Academia Imperial de Belas Artes. A gente tem aqui uma seleta de artistas negros da academia. O mais importante de todos eles foi Estevão Silva, que era um artista que pintava naturezas mortas. E se dizia na época que ninguém pintava igual a ele, naturezas mortas. Ele foi um homem extremamente interessante, porque ele morreu antes da abolição da escravatura. E ele pintava a natureza morta e, para vender sua obra, ele punha frutas atrás dos seus quadros. Então você tinha... Ele era performático, né? Alguns artistas têm uma obra fundamentada na questão afro, a questão da matriz africana. Mestre Di, por exemplo, é um artista, é um escultor que ele próprio é um religioso, ele é um arapilim do culto dos ancestrais. A obra totêmica de Rubem Valentim
ela é basicamente afro-brasileira, ela é absolutamente influenciada por esses símbolos, né? Ou seja, pelo símbolo de Xangô, que é o machado duplo. Aqui nós temos um outro artista, jovem artista, o Tiaguinho, que a gente chama, o mineiro. Ele é um excelente gravador. Ele utiliza da gravura e de uma coisa muito interessante, que são esses coadores de café, né? Onde ele exprime, através dessa gravura, toda a questão da questão do preconceito que a gente instintivamente diz. Por exemplo, a ovelha negra, né? Dia de branco ou dia de negro, enfim. Eu sou um escultor, né? Comecei fazendo gravura. Meu pai não queria que nenhum filho dele fosse artista, porque ele tinha sofrido as augúrias de ser um ourives. Mas eu fui para a Escola de Belas Artes da Bahia e tal, fiz o curso de Belas Artes e nos anos 70 entrei para a escultura. No caso aqui tem uma alusão à questão da escravidão, propriamente dita, né? Essa escultura se arma dentro dessa coisa geométrica e ela se arma como se fosse uma caixa de segredos, né? E dentro dessa caixa de segredos saem esses ferros que eram formas de aprisionar o escravo, né? Do seu castigo. E esse vermelho representa mesmo o sangue derramado. Essa sala aqui é destinada à questão da memória, para mostrar que é um jovem negro que sofre preconceito, que tem outros negros no Brasil que foram fundamentais para a construção. Aqui nós temos, por exemplo, Juliano Moreira, que foi o primeiro psiquiatra brasileiro, mas aqui tem também poetas, né? Castro Alves, Machado de Assis, até temos aqui, inclusive, o primeiro presidente negro do Brasil, o mestiço, que foi Nilo Peçanha. Muito antes de Obama, o Brasil já teve um presidente negro. E também a gente não deixou de reconhecer o talento do futebol brasileiro através dos negros, do Barbosa, do Pelé, de Jairzinho, de Didi, de Garrincha. O Segal é um artista, portanto, judeu, que vem para o Brasil. Ele vem já de uma história banida pelo Hitler, né, pelo nazismo, né, com a arte proibida, né, com vários outros artistas judeus daquele momento. E aqui ele se identifica com essa população negra que também está excluída, assim como os judeus. E ele se pinta como negro para dizer, olha, nós, os negros e os judeus, somos realmente os povos que mais sofreram preconceito na pele, que mais sofreram para essa questão da identidade religiosa ou racial. E assim vocês puderam ter uma visão de olhos, como diria em Portugal, do Museu Afro-Brasil. Esse é o museu que a gente quer que o brasileiro venha, que os paulistas venham para sentir esse prazer de estar num museu que fala das nossas coisas, da nossa alma, do nosso sangue.